galera, beleza? Ferreira, junto com o Júlio Italiati. Hoje, galera, a gente está dando continuidade aí ao quadro War Champions, trazendo um duelo entre personagens DC, tá? É o último duelo da DC aí. Vou passar para o Juliano e ele vai falar quem são os duelistas de hoje. É contigo aí, Juliano. Valeu, Gustavo, beleza. Fala aí, pessoal. Tranquilo, meus queridos. Beleza, Gustavo? Então, hoje é o Batman e Zatanna. É o último confronto da DC e a gente vai estar decidindo, vendo, né, qual é o último aqui, e aí vamos fazer a semifinal, né? Nós vamos sortear depois o vencedor desse confronto com os outros vencedores, e ainda falta um confronto do Capitão América versus o Homem-Aranha, que nós vamos gravar provavelmente na semana que vem. Beleza, galera? Aí, ó, deixe os comentários, o like, ajuda a compartilhar, e lembrando que esse confronto vai ser feito numa doca à noite, beleza? Para combinar ali bastante, tanto com o Batman quanto com a Zatanna. Isso aí. O que a gente define aqui são força, velocidade, resistência, tática, experiência, relevância histórica, poderes, regeneração e histórica em confrontos. Se tudo isso empatar, a gente faz um confronto entre eles. Se cada um tiver uma opinião diferente, e eu estou dando o exemplo que foi do Shazam e o Lanterna, aí a gente começa a fazer um peso em relação ao que cada um votou, e depois a gente chega a uma conclusão. Beleza, galera? Eu acho que eu já alonguei demais a explicação. Vamos lá. Começa você aí, Gustavo. Força. Beleza. Bom, galera, eu coloquei aqui o ponto pro Batman. Eu tava pesquisando e eu vi que o Batman ele tem, assim, considerável para um ser humano, tá? Então ele tem uma força, digamos assim, acima de uma pessoa normal, né? Eu me considero a pessoa normal, com certeza ele tem muito mais força do que eu. Eu falei assim, não, eu vou fazer aqui um meio termo. Então, para mim, eu coloquei ele acima do nível normal. Então ele ganharia na força e sem armadura. Estou colocando eles comum. Pessoal, vamos lá então, ó. O Batman, que a gente sabe do Batman é que ele é considerado entre os heróis, o herói humano, dos mais fortes. E nos quadrinhos também que a gente vê nas animações, o Batman consegue erguer algumas coisas que uma pessoa, entre aspas, comum não consegue. Então ele consegue trabalhar muito mais dentro pelo poder da mente dele, muito mais perto da força absoluta e do que até da força máxima. Aí eu vou explicar para vocês, dentro do conceito da educação física, a diferença de força absoluta e força máxima, que é, logicamente, um conceito diferente da física, né? O conceito de força absoluta é quando a pessoa ela consegue fazer situações de força muito além do que seria o normal, quando você não tem algo que está te prendendo, algo que está te freando. Por exemplo, quando aconteceu casos, por exemplo, que uma mãe ergueu um carro para tirar a filha debaixo do carro. Então, ela consegue fazer isso. Na Segunda Guerra, teve casos de um homem debaixo de um carro conseguir erguer e tirar o carro de cima dele e sair. Então, é uma coisa que está te colocando entre a vida e a morte. E o Batman foi treinado, ele é treinado em 116 artes marciais. Oh my God! E algumas nem são artes marciais, Gustavo, mas eles colocam como artes marciais. Por exemplo, o boxe, que não é uma arte marcial, mas é uma luta, um tipo de luta, mas não é uma arte marcial. Porque a arte marcial aí vem de Marte, né, o deus da guerra. Vem para travar batalhas, né? O Gifu, Karate, Aikido, Jeet Kune Do e tal, Neikun e assim por diante, né? Então, o boxe a arte do boxe é maravilhosa, mas não é uma arte marcial. E ele treinou também, por exemplo, com o pai da Zatanna, que é um dos maiores magos ali, e ele treinou, por exemplo, formas de escapar de armadilhas e tudo, enquanto a Zatanna era até mais garota ali e tudo. Tem animações que mostram isso. Então, e assim, a Zatanna, apesar dela conseguir fazer os feitiços dela, força não é uma característica da Zatanna, né? Então, se fosse, por exemplo, Superman, o Flash, Mulher Maravilha, o John Jones, o Lanterna
também, né, acho que o Lanterna seria mais forte. O Batman só ganharia aqui da Zatanna mesmo, ao meu ver. Também dê vitória pro Batman, nesse conceito de força, tá? Sim. Eu vou agora entrar no lance da velocidade. Tudo o que eu falei da força, eu vou levar pro lance... Perdão, eu não expliquei o que é força máxima. A força máxima seria mais ou menos 80% da sua força absoluta, que é o que uma pessoa comum consegue chegar fazendo uma força e ela super bem treinar. É o que você faz numa repetição máxima, por exemplo, na musculação lá para fazer um teste de carga, tá? Então o Batman, ele consegue usar a força absoluta dele mesmo sem estar nessas situações de grande perigo, né? Que se bem que na maioria das vezes ele está, né? Boa. Tá, aí assim, eu coloquei o lance da velocidade também pro Batman, e aí eu não vou repetir a minha explicação, vai ser a mesma da força. Beleza, eu também coloquei o ponto de velocidade pro Batman, porque ele tem, né, aquela coisa do atleta, ele tem agilidade, reflexo de combate. Pulga. Impressionante. Ninguém jamais escapou do meu raio ômega. E eu tava lendo uma coisa interessante, eu não sabia que a Zatanna também ela é versada em algumas artes marciais. Eu não imaginava que ela tinha treinamento em artes marciais. Mas eu acho que o Batman, nesse critério, levaria melhor sobre ela. É verdade também, no lance da velocidade de reação e tudo também que a gente coloca. Bom, aí agora, resistência. Também deu ponto pro Batman. Aí, nesse critério de resistência, não foi só por causa da resistência física. Eu fui até mais além, eu fui pela resistência mental psicológica do Batman. Que ele pode ficar um bom tempo sem dormir. Se ele tiver lá um caso para desvendar, ele fica ali, ó, trabalhando naquilo, não precisa descansar e tal. Dá para ver pela animação da Liga da Justiça, né, que ele fica lá batalhando para dormir, para ele não dormir, e aí fica aquele Doutor Destino, né? Ele fica na mente dele falando, ó, o doutor tá chegando. Ele, não, vou ter que remarcar a consulta. Você vê que até o próprio Caçador Marciano, que com certeza é o mais forte telepaticamente, creio eu, da Liga, talvez hoje em dia ele continue sendo, mas o Batman, em termos de força psíquica, força mental, ele se provou até superior nesse quadrinho e, nessa animação e em geral, né? Mas eu não acho que ele seja mental. Eu acho que mentalmente ele é mais forte. É lógico que ele tem a capacidade psíquica de ler mentes, apesar de que às vezes até parece que ele está fazendo isso, né? Mas tem até uma animação que o John Jones, eles são pegos, todo mundo da Liga é pego, e por uma conspiração e tal, e o John Jones consegue apagar o Batman onde eles estavam. O Batman entra, mas o John Jones consegue apagar da mente de quem está dominando a mente dele que o Batman estava ali. E aí o Batman sai e acaba ele criou lá uma bomba de prótons e os dois taticamente agiram juntos. Então, e ninguém sabia, nem os outros da Liga sabiam, porque senão telepaticamente eles iam conseguir ler. E aí eu creio que o Batman também deve ter entrado em consonância com a mente do Caçador Marciano para ele também se esconder, né? É muito legal. É bacana. Então por isso que eu dei esse ponto de resistência, né? Porque eu pensei nesse fator, porque a Zatanna tem a capacidade de hipnotizar, né? E eu fui olhar e falei, o Batman tem essa resistência mental, igual o Juliano falou aí sobre essa ideia do Caçador Marciano, né? Outra coisa também, o Coringa, cara. O Coringa trabalha muito com a mente, então o Batman, você pode ver, o Batman não se excede com ele. Então, às vezes. Ele cobra ele às vezes na pancada, mas assim, ele nunca chegou, eu acho que a via de fato, matar o Coringa, né? Então por isso, eu acho que o cara, para resistir toda aquela loucura do Coringa, já foi tentado com a morte do Jason Todd,
né? Ele não matou o Coringa, quase matou, mas não matou. Então, eu penso assim, o cara tem uma resistência mental muito boa. Quando surgiu o Batman que ri, foi quando o Batman mata o Coringa naquele universo. Aí o Batman realmente mata o Coringa. Só que aí o Coringa tava querendo realmente ser morto e ele veio que... ele vence o Batman, que o Batman mata ele, mas o Coringa lança um gás e os dois se fundem. Então o Batman e o Coringa viram um só. E aí nesse episódio o Batman acabou matando o Coringa. Mas tem números, eu tenho um quadrinho aqui que ele por pouco não mata o Coringa. Ele bateu no Coringa para matar, mas o Coringa não morreu, cara. E aí por pouco ele conseguiu sair dali. Ele só não matou o Coringa por conta do comissário Gordon. Chegou na hora e não botou a mão nem nada, mas ficou falando com ele. Você não pode fazer isso e tal. Mas foi por muito pouco, Gustavo. Ele arrebentou eu fiquei vendo o Coringa, cara. Arrebentou o Coringa. Fiquei muito no Coringa. Então, bacana. Eu também fico com a resistência Batman também. Eu acho difícil o Batman perder na questão tática. Porque ele estuda o oponente, ele conhece todo mundo. E assim, o pessoal às vezes chega com algo lá e ele já tinha estudado aquilo, ele sabia. É muito raro ele não saber. Aí alguém vai falar, o Batman com preparo. A gente não tá fazendo Batman com preparo. Mas quando chegar lá nos poderes, a gente vai conversar disso com vocês a respeito. Então, assim, se a gente fosse usar o Batman com preparo, na força, nós íamos usar ele com armadura. A armadura que ele usa para lutar contra o Superman. A gente só vai usar o preparo se o Batman ele entrar em confronto com alguém. E a gente não vai usar o preparo levando um enredo para o Batman vencer. A gente vai usar o preparo do que o Batman já fez. Então a gente não vai inventar nada que o Batman não fez. Então, e aí sim, nesse caso, não tem como, porque ele vai ser capaz de fazer. Tática Batman pra mim, cara. Não vou ficar também falando muito, porque o Juliano fechou muito bem aí. E também tem aquela questão, né? O Batman, ele tem aquela coisa de conhecer todos os inimigos dele, ele procura conhecer, né? Eu acho que ele faz muito jus àquela frase, né? Traga seu inimigo para próximo, né? Tem uma frase mais ou menos isso? Tem. Aí você conhecer seu inimigo, né? Isso aí. Que é da arte da guerra, daquele livro de chinês lá de confrontos. Isso. Acho que ele trabalha muito nessa questão. E como ele tem aí o conhecimento da Zatanna, tem até, eu acho que já teve até um envolvimento amoroso com ele e tal, tem algumas histórias que tem Batman e Zatanna, então ele conhece muito bem a Zatanna, então eu acho que não preciso dizer que ele já tem tudo bolado na cabeça dele no confronto entre a Zatanna e o que ele faria. Então, pra mim, deu tática Batman.